Olá, gente. Estamos ao vivo pela rede mundial de computadores, trazendo a palavra de Deus para você que está nos ligado nessa sintonia para aprender da palavra de Deus. Hoje iremos falar do profeta Elias e também iremos falar sobre os profetas de Baal. Sempre haverá, irmãos, em um verdadeiro profeta como Elias, entre tantos outros, mas especificamente como hoje estamos falando sobre o Elias de Deus. O profeta Elias, sempre que a pessoa é obediente a Deus, sempre irá ter alguém como opositor, seja anjos, demônios, na verdade, ou também seres humanos que irão contra o profeta de Deus. Todo aquele que é de Deus tem inimigos, todos têm, seja anjos ou homens, no sentido de anjos maus, eu quero dizer, demônios serão contra, anjos decaídos da graça de Deus serão contra o homem de Deus, ou contra a mulher de Deus. Nós vemos um episódio muito importante sobre a vida do Elias. Mais de 400 profetas de Baal. Se lê momentos que pessoas estão sendo contra você. Olhe, sempre haverá isso. Você está orando, você está buscando, está indo na escola bíblica dominical, nos cultos de terça-feira, está indo nos cultos de quinta, todos os dias, orando, clamando, jejuando, buscando a presença de Deus, humilhando na presença de Deus, pode ter a certeza disso. Você será perseguido. Jesus diz na sua palavra: vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Aquele que carrega o nome de Deus, na sua vida, pode ter a certeza que ele vai ser perseguido. Quer seja antes ou depois, que seja cedo ou tarde, todas as pessoas que desejarem adorar a Deus serão perseguidos. E você e eu, muitas vezes, não entendemos por que somos perseguidos. Mas Jesus já nos alerta antes. Perseguirão a vós, como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Leia o Evangelho, Jesus diz isso, lá no sermão da bem-aventurança. Então, pode ter certeza, você vai ser perseguido também. Se você orar, clamar a Deus, buscar a Deus, pode ter a certeza. O mal não ficará satisfeito em você estar buscando a Deus. Jó tinha um grande opositor. Satã foi o maior opositor de Jó. E ele o que fez? Na sua humilhação, nos momentos mais difíceis, ele não abandonou Deus. Não abandonou. Ele acreditou em Deus. E o que Satanás fez? Destruiu quase a sua vida, mas destruiu tudo o que ele tinha, os filhos, os animais, a herança, o gado, desfazendo tudo, filhos e filhas. Porque o opositor, ele é invejoso. O opositor, o mal é invejoso. E o mal também tem os profetas deles. Desde Moisés. Olha, lá no tempo de Moisés, tinha
os profetas do mal, que desafiaram Moisés. Moisés jogou o cajado, se tornou em serpente, como sinal que Deus estava com Moisés, e os profetas do mal fizeram a mesma coisa. Só que o que aconteceu de diferente? A serpente de Moisés engoliu a serpente que os magos, os macumbeiros da época fizeram. Então, sempre vai ter os sinais de Deus e vai ter também os sinais do maligno. Quer dizer, tudo que Deus faz, milagre, Satanás tenta copiar. Satanás é invejoso, é invejoso. O mal é invejoso. O mal é invejoso. Nós vimos um estudo que tivemos ontem sobre a pessoa de Abel e Caim, quando ontem mesmo nós pregamos aqui, quando o Abel adorou a Deus e sacrificou a Deus a sua oferta, e Deus atendeu, e Caim viu que Deus não atendeu a adoração de Caim, dele mesmo, ele ficou irado. E o que ele fez? Ficou irado por causa da adoração do Abel. Satanás tem raiva, ódio, tem ciúme, inveja, ódio da adoração daquela pessoa que crê em Deus, daquela pessoa, daquele homem ou mulher de Deus que entrega a sua vida a Deus. Então, essa pessoa vai ser odiada, vai ser perseguido. Entre a adoração verdadeira e a adoração falsa, essa pessoa vai ser, porque o Satanás quer destruir de fato. Quer destruir a adoração de Deus. Olha, no tempo de Elias, como nós estamos estudando hoje, no tempo de Elias, o Satanás enganou o povo de Israel. Entre o verdadeiro Deus falso governador, um governador não inteiramente crente. Ele adorava a Deus e adorava Baal. Estou falando de Acabe. Acabe era um israelita, mas ele desobedeceu a Deus e casou com uma mulher que não fazia parte de Israel. O que acontece? Quando o crente ele não anda 100% com Deus, ele anda uma parte com Deus e outra parte com as coisas do mundo. Baal não pertencia, não é o Senhor de Israel. Não é o Deus de Israel. Nunca foi entre os remanescentes. Pode ser que uma parte se desvie, mas aqueles que servem a Deus jamais buscarão servir aquele que é o seu Senhor, aquele que é o pastor que cuida das suas ovelhas, aquele que busca o Senhor diariamente, terminantemente, buscando a sua presença. E o que Acabe fez? Fez uma aliança, casou com uma mulher pagã. E ela trouxe do seu país, ela trouxe da sua família, dos seus parentes, da sua nacionalidade, os seus deuses. Trouxe os Baalins, trouxe os Baals, os Astarote. E o que aconteceu? Acabe se corrompeu. Então, Acabe era uma parte crente e outra parte pagã. Ele adorava a Deus de Israel, mas adorava os deuses também. O que nós vemos nas religiões? As religiões chamam por Deus, clamam por Deus, mas ao mesmo tempo clamam por outros intercessores que dizem ser sagrados, santos, dizem ser seus protetores, seus auxiliadores.
quando, na verdade, o verdadeiro auxiliador é o Senhor Jesus. É a palavra do Senhor, é o Senhor Deus, é a sua graça, misericórdia, é o seu Espírito. Então, é assim que acontece. E aconteceu um grande desafio. Elias teve que enfrentar esses problemas. Elias teve que enfrentar Acabe, teve que enfrentar Jezabel. Irmãos, não é fácil um governo, um homem de Deus, uma só pessoa, enfrentar um governo. Um governo. Mas Deus, ele age de acordo com o seu querer. Deus queria usar o profeta Elias, como Deus também quer usar você. Deus quer usar a irmã de idade. Deus quer usar o pequeno. Deus quer usar a menina, o rapazinho, o rapaz, o moço, o adolescente, o adulto. Não importa, 30, 40, 50, 20, não importa. Então, com o coração aberto, alma aberta para ouvir a sua voz. Hoje chegou o seu dia de você ser um abençoado por Deus. Mas, literalmente, 100%, de desafiar os Acabes da vida, as Jezabels da vida. Olha o que diz o texto sagrado, lá no livro de 1 Reis, na Bíblia Sagrada, no capítulo, irmãos, 18, 20, versículo 20 do capítulo 18. Diz assim, 18, 17. Sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse: quando Acabe viu Elias, ele sentiu perturbado e disse: olha, Elias é o perturbador de Israel. Mas Elias não era o perturbador de Israel. Elias era o profeta mandado por Deus para Israel. Era o profeta em maravilha. Então, toda vez que um descrente, um perturbado, uma pessoa que não anda com Deus inteiramente, anda uma parte e outra com o mundo, quando ela vê um crente, o que acontece? Ela se sente perturbada. Ela se sente perturbada. Por isso que o Senhor Jesus disse que a luz não se dá bem com as trevas, porque as trevas não vêm para a luz, por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. E as obras do Acabe estavam reprovadas diante de Deus, estava reprovada diante do Eterno, através do profeta Elias, através do profeta de Deus. Toda pessoa que não busca a Deus, ela se sente perturbada. Toda pessoa que não é crente em Jesus, quando ela vê um crente em Jesus, o que acontece? Lá vem o louco, lá vem o Bíblia, lá vem porque o que é igual a Elias, o que tem na não se dá, não se mistura óleo com água, não se mistura crente com descrente, não tem acordo, trevas com luz. Ou é o Elias ou é o Acabe, ou você é de Deus igual a Elias, ou você é de Baal igual a Acabe. É igual o Acabe. O Acabe, ele preferiu adorar Baal. E quando viu Elias, se perturbou. Se perturbou. Se perturbou. O mundo odeia, perturba-se. As trevas perturbam-se quando vê o Elias de Deus. Talvez você seja o Elias de Deus. Aí na sua casa, no seu trabalho,
Talvez você seja o Elias de Deus na igreja e tem muitos Acabe lá dentro que ora está adorando a Deus, ora está adorando o mundo. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. A pessoa tem que discernir o que quer seguir. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve ao divino, ou você serve porque viu divina no Elias. Havia coisas divinas no que Elias, no Elias. Havia coisas divinas. E há coisa divina naquele que é o Elias de Deus. Toda aquela mulher, o homem de Deus, que segue a Deus é um Elias para esta nação. É um Elias. É um que perturba o mal. É aquele que vem para desafiar o mal. É para aquele que vem buscar a Deus e conquistar e vencer o que no nome de Jesus. Pode vir as lutas, as guerras, pode perder tudo igual o Jó, mas Deus muda o seu cativeiro. Mas é o Elias de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Então, disse o Elias, dá resposta para o Acabe. Olha o que diz. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai tem perturbado, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Eu não tenho perturbado, mas tu deixaste os mandamentos. Ora, o Acabe já foi um crente. O Acabe, ele sabia o que era certo e errado, mas não queria mudar. Muitas pessoas conhecem a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas conhecem os Salmos, os Provérbios, os Evangelhos, o Antigo Testamento Novo, os versículos sagrados que Deus determinou para que fosse colocado na Bíblia. Mas o que acontece? Essa pessoa não quer mudar de vida, não quer melhorar, não quer buscar ao Senhor Deus. Ela prefere seguir a sua própria vontade e menos a de Deus, porque a de Deus não importa para ela. A de Deus não é importante. A de Deus não é importante para a sua vida e não quer servir ao Senhor. O Acabe deixou os mandamentos. Elias disse: olha, eu não sou perturbador, mas tu és o perturbador. Tu e a casa do teu pai. Quer dizer, ele e todos os parentes dele, do pai dele, tinham se desviado, deixaram os mandamentos. Deixaram os mandamentos. E Deus, através do profeta Elias, usou para tocar na ferida. Precisava se consertar. O Elias colocou isso em nota, descaradamente na cara dele. Não teve coragem, não teve medo, teve ousadia. Olha, você e a casa do seu pai deixaram os mandamentos do Senhor. Olha, quantas pessoas deixaram os mandamentos. E no caso do Acabe foi toda a casa do seu pai. Deixar os mandamentos. Então, o que acontece? Quando a pessoa deixa os mandamentos, ela abandona ao seu Senhor, ao seu Criador, ao seu mestre, ao seu esposo, que é o Senhor. O que acontece? Ela deixa, porque não tem compromisso com os mandamentos. Os mandamentos adora o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor em todo salmo, em todas as partes da Bíblia. Busca o Senhor. Volta, retorna. Os mandamentos sempre dizem isso. Olha, Israel, volta-se, olhai para mim e vivereis. Então, o Acabe não queria olhar mais para Deus, não queria olhar mais para os mandamentos, porque o reino de Deus é a sua palavra. Ela é a sua palavra. E a palavra é espiritual, não é carnal. A palavra de Deus não é humana. A palavra de Deus é divina. A palavra de Deus não é segundo os homens, mas é segundo o Criador, é segundo Deus. Deixou os mandamentos de Deus. E as pessoas, quando deixam de adorar a Deus, procuram as suas idolatrias. Seja
imagens, seja uma pessoa, um cantor, uma bebida, uma comida, seja uma coisa, ela vai adorar o dinheiro, tantas outras coisas, etc. Essa pessoa deixa de adorar a Deus e começa a adorar o carro, o filho, uma imagem, e etc. Tantas divindades, coloca os seus deuses no seu coração. Então precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Isso. Arrancar os balaíns, os desejos da carne. E toda divindade. No caso de Acabe, foram os deuses. Mas há muitos deuses por aí na vida do homem. Muitos dizem, olha, meu Deus é o dinheiro. E bate no bolso. A minha deusa é a prostituição, o pecado, e etc. Então, Elias foi usado, disse, olha, você é o perturbador, você é a sua casa, o seu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. Olha o que diz mais o texto. Agora, pois manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem da mesa de Jezabel. 400 mais 450. Olha, Elias fez um desafio para o mal. Ajunta aí. Ajunta aí que nós vamos reunir os profetas de Baal e os profetas de Aserá. É outra divindade. Dois grupos de religiosos. Um adorava Baal e outros adoravam Aserá. Dois deuses. Então, o profeta Elias convocou para desafiar os profetas e os seus deuses. Quem é profeta de Deus, homem de Deus, ele desafia o mal. Olha, mal, você fez isso até aqui, mas eu vou lhe vencer no nome de Jesus, no nome do Senhor. O problema, a dificuldade vem, mas o Elias sempre está pronto para desafio, porque há desafio na caminhada do crente. Há desafio na vida do crente. Há desafio na vida de um servo e serva de Deus, seja qualquer campo, espiritual, material, financeiro, familiar e etc. Vai sempre ter um desafio. No caso do Elias, o desafio nacional, envolvendo toda a nação de Israel. Toda era um desafio maior. Não importa o tamanho do seu desafio, pequeno, médio ou grande, setor da cidade, estado ou Brasil, o importante é que você foi chamado por Deus. Chamado por Deus para ser profeta e desafiar o mal. O Elias fez isso. Desafiou as divindades que havia em Israel. E ele diz assim, então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Talvez nós precisamos desafiar no Monte Carmelo os profetas de Baal e de Aserá. Deus nos chamou para isso, para vencer no nome de Jesus, para ser um profeta, porque um profeta de Deus não perde, uma mulher de Deus não perde, ele vence a batalha, vence a guerra, em qualquer circunstância. Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. O cristão já nasce vencedor. Já nasce vencedor. Já nasce com garra para vencer. O Elias não tinha medo. Ou se nesse tempo tivesse 7 mil, 10 mil, 20 mil, 20 milhões de profeta Elias nessa nação no Brasil. E fora do país, do Brasil. Na África, na América Central, América do Norte, na América do Sul, na Ásia, na África, nos países do Oriente Médio, na China, na Ásia, em tudo que é lugar. Profetas de Deus. Profetas de Deus para vencer. Para lutar. Então, o Acabe fez isso. Ouviu o pedido de Elias,
chamou todos os povos, todos os israelitas, e convocou para ir ao Monte Carmelo. Convocou. E aí, irmão, um só homem de Deus não temeu. Toda aquela nação não temeu. Então, a gente precisa não temer. Às vezes, um problemazinho pequenininho nos afeta. Mas Elias estava determinado. Que haja Elias determinado nos últimos dias. Haja Elias determinado nesses últimos dias para lutar e vencer e conquistar no nome do Senhor Jesus. O que acontece, irmãos? Então, o Elias foi. Então, Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu, porque o povo estava ligado com as coisas do mundo. Então, precisou Deus levantar Elias. Não tem dois termos. Olha, Israel, não tem dois termos. Se o Senhor é Deus, adorai, seguiu, buscai. Mas se é Baal, segui Baal. Não tem dois pensamentos, não tem dois... Como coxear em dois pensamentos. Eles, até quando coxearei dois pensamentos? Não tem. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Deus ou é Baal. Não tem jeito. Ou é o Senhor Deus ou é Baal. Elias convocou o povo a seguir. Mas escolha, é Baal ou é Deus que você está seguindo? É o Criador ou é Baal? Ou é o mundo? Não tem como. Não tem como servir a Baal e a Deus ao mesmo tempo. Uma hora você agrada a Deus, uma hora agrada a Baal. Não tem jeito. A decisão estava na mão dos israelitas. Seguir quem é o Deus verdadeiro. Até quando cochear? Continua. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei. O profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 os profetas. Só tinha o Elias. E ele tinha naquele momento ficado o profeta. E continua o texto. Desse, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si dos bezerros. E dividem em pedaços e ponha sobre a lenha. Porém, não lhe coloque fogo. E eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe porei fogo. Tinha 2 sacrifícios. 2 sacrifícios. O sacrifício de Baal e o sacrifício do Elias. 2, um do lado do outro. Ninguém põe fogo agora. Ninguém põe fogo. Eu vou preparar o meu sacrifício e vocês vão preparar o sacrifício de vocês. Olha que desafio, irmãos. Olha que desafio. Profeta determinado. Profeta determinado. Versículo 24 diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. É boa essa palavra. Aquele que responder é Deus. Aquele que respondeu por fogo é Deus. Então o povo diz: agora sim, essa é a boa palavra. Elias era um cara de coragem. Fosse muito de nós, eu e muitos, nós já teríamos desistido. E agora? Se Deus não responder. Mas Elias sabia, Deus ia responder. Porque Elias tinha contato com Deus. Tinha ligação com Deus. Olha, continua o texto. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós um dos bezerros, e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Vocês são muitos, começa a adoração primeiro. Invoca o seu Deus primeiro. Vocês estão em maioria, depois eu. Por último. Então, aquele que é profeta de Deus, deixa os outros invocar. Mas quando o homem de Deus chega com a invocação ao nome de Deus, o milagre se realiza. Como aconteceu no profeta Elias. Tomaram o bezerro e prepararam e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, e dizendo: Baal, responde-me. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltava sobre o altar que tinha feito. Clamava, pulava, gritava, e Baal nada de responder. Baal não responde nada.
Baal não responde, não há resposta em Baal, e as pessoas procuram ilusões no mundo, fora do divino, fora de Deus. E o que acontece? Essas pessoas têm um fim trágico. Então, o que acontece? Clamaram de manhã cedo até meu dia, e nada de Baal responder. E se você vê que Elias zombava dele, dizia, clamar em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intenta alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Olha, Davi zombava dos Baals, dos profetas de Baal. Zombava. Pode ser que esteja viajando, dormindo, fazendo alguma coisa, não ouça, ou dormindo, para desperta ele, convoque, desafie o mal. No nome de Jesus. Seja um Elias de Deus e que eu seja um Elias de Deus. Para desafiar. E eles clamavam em altas vozes, ele retalhava com faca, com lanceta, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E nada. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Profetizaram, mas falsas profecias não aconteceu nada, porque Baal não responde. Então, há profecias em Baal, mas as profecias dele não acontece nada. Mas os profetas de Deus são respondidas, as profecias de Deus, a palavra de Deus está escrita na sua palavra. Não adianta, não adianta, as profecias de Baal não é verdadeira. Então ele disse a todo o povo, chegai-vos a mim, todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Quanto altar do Senhor está quebrado por aí? É preciso restaurar. É preciso haver restauração no altar de Deus. Talvez o meu altar, o seu altar, o altar da igreja do Senhor nesses últimos dias está quebrado. Precisamos consertar. Eu preciso consertar meu altar, chamar do coração, a minha vida, se humilhar na presença de Deus. Todos os dias. Quão pecador eu sou, Senhor. Quão pecador somos, irmãos. E carecemos de Deus. Não somos melhores, mas somos pecadores diante de Deus. Mas Deus usa a todos que invocam seu nome e se humilham, pedindo perdão ao Senhor. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura, de 2 medidas semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E ele ainda fez o maior desafio, encher de água 4 cantos, derramar sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse fazer segunda vez. Fizeram a segunda vez, e disse Elias, faz a terceira vez, fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje, que tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra, e todas essas coisas. Uma oração que não durou 20 segundos. Respondeu o Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és Senhor Deus, que fizesse voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, caiu o fogo do Senhor, consumiu os holocaustos e a linha, as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rio. Fogo de Deus há no que são profetas de Deus. O profeta Elias profetizou, e o que aconteceu? Pegou fogo, lambeu água, tudo, pó, pedra, tudo, deixou zero cinza, para provar para Israel que só o Eterno é Deus, que só o Senhor é Deus. Então, Israel viu que só o Deus de Elias era Deus, o Deus de Abraão era Deus. Está claro, irmãos, que só o Senhor faz maravilhas. Então as pessoas procuram tantas coisas, esquece daquele que faz maravilhas, que faz seus milagres, que realiza a obra, que salva, perdoa, batiza com o teu Espírito, salva e leva para o céu. Tem esquecido disso. As pessoas têm esquecido disso, de buscar ao Senhor. Enquanto é tempo, enquanto há fôlego nas narinas. Depois
Não tem como. Depois levar o caixão morto vai ter que ir para o cemitério. Então as pessoas têm que determinar que na vida tem que buscar a Deus, tem que buscar o Senhor. E o povo vendo caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, lança fora Baal, nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e ele ofereceu ao ribeiro Quizon, e ali os matou. Irmãos, lança fora, mate do seu coração Baal e os profetas de Baal, arranque de si tudo que é mal, busque ao Senhor todos os dias. Essa mensagem para nós refletirmos, para nós buscarmos ao Senhor, buscarmos a Deus. Deus ainda tem compromisso com os que são como Elias, com o profeta Elias. Deus ainda tem com pessoas que são como Elias, que buscam o Senhor, que buscam ao Deus vivo, que buscam ao Criador, que buscam ao Eterno e adoram ao Senhor nosso Deus. É necessário nós voltarmos a buscar ao Senhor nosso Deus. É necessário nós retornarmos à adoração, retornarmos ao Eterno com uma verdadeira adoração, igual a do Elias. A do Elias, convocando o povo, e todo o povo no final disse: só o Senhor é Deus. E lançaram e voltaram-se para Deus. Todo profeta tem na sua característica de chamar o povo para buscar a Deus, para voltar-se para o Senhor e lançar de si todo que é Baal, tudo que não é de Deus, tudo que não presta, tudo que não agrada a Deus, lançar fora. Você também está convocado a buscar a Deus. Estou sendo como um Elias de Deus na sua vida neste dia, para que você retorne para Deus, de verdade, e busque ao Senhor, e clame ao Senhor, e retorne para Deus, porque em Deus a segurança misericórdia, em Deus a ajuda eterna. Suas obras, a sua misericórdia são infinitas. Deus é maravilhoso e grande, e muito altíssimo e poderoso para salvar. Vamos fazer uma oração neste momento. Você que ouviu esta mensagem, você que aprende nessa escola bíblica de todos os dias, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sábado, domingo, todos os dias estamos aqui ensinando a palavra de Deus, a palavra do Senhor nosso Deus. É preciso retornar para Deus. Então, feche os seus olhos, clame ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu entrego a esta pessoa que está nos ouvindo e vendo através da rede mundial de computadores, através dessa pregação, Senhor. Que o Senhor visite esta pessoa, que traga, Senhor, meu Deus, para, se estiver longe, para retornar para Deus. Se estiver crente, para que se firme mais na aliança com Deus. Que busque a Deus incessantemente, sem desanimar, sem olhar para trás, sempre buscando ao Senhor, meu Deus, em qualquer parte do mundo. Que estiver ouvindo, abençoe esse trabalho da evangelização, através do YouTube, Senhor. 24 horas no ar, para qualquer pessoa que quiser clicar lá no canal e ser abençoado através da mensagem de Deus. Deus, ajuda essa pessoa nessa caminhada, que a vida não é fácil, ela é difícil. Ó Pai, visita Deus grandioso, visita Deus poderoso, traz paz para o coração que está perturbado, para as pessoas que estão sendo feridas, para as pessoas que estão longe do Senhor. Deus o abençoa em nome de Jesus de Nazaré, para que essa pessoa busque ao Senhor nosso Deus. Meus amados,
Essa foi a mensagem de hoje. Amanhã estaremos de volta, se Deus permitir. Se o Senhor Deus permitir, estaremos de volta. Divulgue este trabalho, compartilhe nas redes sociais, nos blogs, nos canais, onde tiver a oportunidade de falar do amor de Deus. O evangelho aqui é gratuito, não cobro nada, é a misericórdia, graça recebi, de graça eu dou. Eu quero convidar você a também fazer esta obra, a evangelizar pelos meios que Deus tem proporcionado, pelos folhetos, pela internet, pelas rádios e TV, que se você tiver a oportunidade de fazer. Então, estamos aqui. É sobre a adoração verdadeira e falsa. Todos os dias. Você que não pode estar numa escola bíblica dominical, ou não pode, você que não pode estar no culto de ensino porque trabalha à noite, ou você trabalha e não tem tempo de ir na semana ou no domingo, mas estamos aqui 24 horas. Você pode ver um dos nossos vídeos. 24 horas você pode ver um dos nossos vídeos. Está lá 24 horas. Para qualquer pessoa que desejar aprender da palavra de Deus. Para qualquer pessoa que deseja aprender do Senhor nosso Deus. Como é bom aprender de Deus, não é? É uma mensagem simples. É uma mensagem sem glamour, mas é uma mensagem simples. Uma mensagem de Deus. Faça a obra de Deus, evangelize e pregue. É o tempo de Deus para nós granjearmos almas para o Senhor e para receber do Senhor o galardão. Fique com Deus e até amanhã, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em Cristo. Fique em paz e fique com Deus.